A gravação foi iniciada. Muito obrigada, Hélio. Bom dia a todos. Iniciamos hoje, dia 14 de fevereiro de 2025, a sessão virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada. Estão presentes a sessão de julgamento, eu, Isabel Mil, doutora Maria Helena Tinoco, doutor João Carlos Silag, doutor Flávio Arantes, doutora Maria Cláudia Silveira, representante fiscal. Também registro a presença dos advogados para acompanhamento dos julgamentos, doutor Andrei Biagini, doutora Carolina Ribeiro, doutora Hilda das Graças, doutora Paloma Carota e doutor... temos mais um advogado aqui que não está na lista. Doutor Reginaldo Bueno. Bom, então, iniciando aqui pelo processo 40.19.498, Simpress Comércio, processo de relatoria do Dr. Silag, é um recurso de ofício, está presente a... Deixa eu ver aqui, doutora Carolina, Dr. Silag, representação talvez também queira fazer a sustentação oral, então o Dr. Silag vai fazer uma breve apresentação do caso, depois eu passo a palavra para os interessados. Obrigado, bom dia a todos. A Simpress, que já acredito que eu já devo ter apresentado o voto, né, na sessão anterior, que foi pedida à vista, trata-se de um recurso de ofício relativo a uma acusação de falta de pagamento do imposto referente a operações tributadas consideradas isentas, e, no caso, o objeto do recurso de ofício é que a decisão de primeira instância entendeu ter ocorrido a decadência. A decadência, estou vendo aqui, eu não lembro mais do processo, mas estou vendo aqui referente ao subitem 1.1, entendendo que teria ocorrido a decadência nos termos do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Entretanto, eu entendo que, uma vez que não houve o pagamento do imposto referente a essas operações, não havia o que homologar, não havia o que o fisco homologar, uma vez que se trata de imposto, o pagamento é verificado reconhecido por homologação. Então, eu entendi que a decadência, que o prazo decadencial deveria ser contado conforme o artigo 173, inciso 1 do CTN. Nesse caso, não verifico a ocorrência da decadência e, portanto, eu concedi provimento ao recurso de ofício para restabelecer o subitem 1.1. Em síntese, foi esse meu voto. Doutor Silag, obrigada. Só fazendo uma correção, é vista da doutora Maria Helena, né? Então, acho que a representação já falou e a doutora Carolina também já... Perdi a doutora Carolina. E eu já falei, sim. Então, na outra sessão. Então, doutora Maria Helena. Então, bom dia a todos. Eu cumprimento a todos na presença da nossa presidente, os colegas, os patronos, o Hélio. É o seguinte, eu pedi vista porque eu queria ver em relação à alegação da decadência, porque, muito embora não tenha tido o pagamento em relação a essas operações, com certeza a empresa apurou operações, pagou imposto no período em relação a outras. Mas, lendo o recurso, a própria recorrente, ela depois ela fala que ela tem um pedido subsidiário, que ela depois ela mesmo fala que reconhece como está demorando muito, se prolongando há muitas décadas, ela reconhece o novo demonstrativo apresentado pela autoridade fiscal. Então, eu vou acompanhar o doutor Silag. Basicamente é isso, senhora presidente. Se quiser, eu posso ler o meu voto, mas são 4 parágrafos e é isso que está escrito. Eu acho que a senhora presidente está muda. Desculpe.
é o hábito. Representação, quer fazer alguma consideração? Antes de passar a palavra aos demais? Não? Doutor Flávio? Bom dia a todos. Pelo princípio aí da economia profissional, da eficiência da administração pública, eu vou acompanhar a doutora Maria Helena aí. Perfeito, doutor Flávio. Eu também, sem outras considerações. Então, Na verdade, é o voto do doutor. o voto do doutor Porque eu estou acompanhando, né? Eu só coloquei a ressalva que a própria empresa recorrente no recurso, ela também reconhece o demonstrativo do fiscal, e então acho que não tem que que julgar diferente. Mas no caso eu vou por esse fundamento, não pelo da decadência. Exatamente. Certo. Bom, deixa eu ver se eu vou conseguir encerrar, porque não aparece aqui para mim o registro do voto do doutor Silag. Doutor Silag, tem algum... Agora sim. Então, vamos lá. Só uma coisa, desculpa, o doutor Flávio disse que acompanha a doutora Maria Helena, né? Só que quanto ao voto, a doutora Maria Helena está me acompanhando, né? É que ela acrescentou no voto dela que o contribuinte está concordando, né? Isso. Tem um pedido de concordância. O contribuinte concorda para pôr fim no processo, né? Independente do mérito aí. Exatamente. Eu entendi, doutor Flávio, só estou dizendo, eu não sei como o senhor... Eu entendi que o senhor disse que iria votar acompanhando a doutora Maria Helena, só que no final do voto dela, ela diz, ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso de ofício, acompanhando o relator. Com os acréscimos, é o voto do... Na verdade, ele está concordando com o seu voto com os acréscimos da doutora Maria Helena. E esses acréscimos, para ter alguma viabilidade aí em termos de votação, aí teria que acompanhar a doutora Maria Helena mesmo. Doutora Isabel, quer que eu retifico? Coloco? Não sei se eu coloquei acréscimos aí, posso colocar aí, fica mais claro. Tá bem. Acho que sim, porque da forma que Melhor. está, a senhora só está me acompanhando. A doutora Sim. Deixa eu habilitar a edição. Veja se está liberado, por favor. Sim. Só vou... Pronto, agora eu acho que ficou mais claro. Só um minutinho que eu vou atualizar aqui. Eu falo que eu acompanho em face da manifestação da empresa. Assim fica mais claro. Sim. De acordo, doutor Flávio? Sim. Então, vamos lá. Agora sim. Doutora Maria Helena. Agora sim, encerrar debates. Fórum. Em votação.
Bom, então, processo 40.19.498, o recurso de ofício foi conhecido e provido nos termos do voto do doutor Silag com os acréscimos da doutora Maria Helena. Tá bem, doutora Carolina? Esse é o resultado. Perfeito. Obrigada. Muito obrigada, doutora. Bom dia. Ótimo dia para vocês também. Próximo processo, 41.52.917, Alibem Indústria e Comércio de Alimentos, processo de relatoria do Dr. Silag. É um recurso ordinário, está presente a doutora Paloma, doutor Silag. Se puder fazer uma breve apresentação do caso, depois eu passo a palavra para a doutora. Obrigado. Bom dia a todos novamente. Eu acho que não vai haver... Eu acredito que a patrona não vai querer fazer a sustentação oral, mas realizar a sustentação oral. Que aqui trata-se de um recurso ordinário. A auto de infração contém 3 acusações, porém as acusações dos itens referentes aos itens 1 e 3 já foram quitadas, sendo os pagamentos reconhecidos pelo núcleo fiscal de cobrança, permanecendo o item 2. Trata da falta de pagamento do imposto por diferença entre remessas e retornos armazém geral, apurado por meio de levantamento fiscal com base no artigo 509 do regulamento do ICMS. Portanto, permanece apenas o item 2. Eu vou adentrar no meu voto, e aí, se por acaso a patrona quiser fazer alguma observação, com relação... Então, eu observo que a recorrente junto aos autos um pedido de desistência da defesa administrativa em curso, devido à sua adesão ao programa de parcelamento Acordo Paulista para contribuintes em recuperação judicial perante a Procuradoria-Geral do Estado, nos termos do edital tal. Foi juntada a cópia do processo tal de solicitação de inscrição do débito declarado do presente auto em dívida ativa, conforme as folhas tais. A recorrente anexou a certidão de dívida ativa, extraída pela PGE relativamente aos valores remanescentes exigidos no auto de infração, pertinentes ao item 2. Assim, diante da confissão irretratável e da inscrição do débito integral remanescente na dívida ativa, o apelo do contribuinte perdeu o seu objeto, de forma que deixa de conhecer do recurso ordinário. Esse é o meu voto. Muito obrigada, doutor Silag, cumprimento pelo voto. Doutora, acho que... Né? Acho que a doutora... Não, perfeito. É isso mesmo, estou de acordo. Representação? Não tenho considerações. Doutora Maria Helena, doutor Flávio. De acordo. De acordo, sem considerações. Tá certo, perfeito. Deixa eu ver aqui, já está registrado. Não conhecido. Então, eu vou encerrar debates. Fórum. Votação. Muito bem. Então, processo 41.52.917, o recurso ordinário não foi conhecido nos termos do voto do doutor Silag. Esse é o resultado, doutora Paloma. Tá bem? Muito obrigada, pessoal. Bom final de semana. Até mais. Bom dia, doutora. Obrigada. Só um pouquinho que sumiram os botões aqui. Oi. Só um minutinho que eu vou ter que sair e entrar de novo aqui do processo. Nossa.
Olha o que aconteceu. Conseguem ver aí? Não está aparecendo os botões para encerrar. Hélio? Nossa. Pois não, presidente. Aconteceu uma coisa aqui e eu não sei como resolver agora. Eu vou te mandar uma foto. Não estão aparecendo os botões de registro. Quer ver? Dá uma olhada na foto aqui. Eu já entrei e saí do processo, mas ele não volta. Eu não tenho nem como encerrar, eu não consigo nem encerrar, nem abrir de novo. Ah, já está. Ah, desculpa, já está encerrado. Perdão, encerrei. Tá certo. Tá certo, tá. olha. Não, tá certo. Sem problema. Muito bem. Então, vamos lá. Cerrado. Agora encerrou. Então, processo 40.11.445, ICC Industrial Comércio, processo de minha relatoria, é um recurso ordinário. E está presente a doutora Hilda. Bom dia, doutora Hilda. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Bom, aqui é um recurso ordinário e a decisão de primeira instância deixou de examinar os itens 2 a 6 e o subitem 1.1 pelo pagamento, em razão do pagamento, que já foi certificado nos autos. O item 1, subitem 1.2, foi julgado insubsistente, então seguimos aqui com os itens, remanescem aqui os itens 7, 8 e 9. O item 7 deixou de pagar por emissão de notas fiscais eletrônicas modelo 55 relacionadas ao demonstrativo 7, referente a operações tributadas como não tributadas ou isentas. Informou que o contribuinte informou que as saídas promovidas estavam sujeitas à isenção prevista no artigo 41 para insumos agropecuários, porém as mercadorias, emulsificante, enzimas, polpa de beterraba, total sobe, extrato de levedura, parede celular de levedura e diferentes tipos de levedura inativa são ingredientes ou insumos usados na fabricação de produtos sem aplicação obrigatória na agropecuária. E a destinação, segundo o fisco, não foi comprovada. No item 8, deixou de pagar o imposto com erro na determinação de base de cálculo. A contribuinte informou que as saídas promovidas estavam sujeitas à redução de base de cálculo previsto no artigo 9º do anexo 2 do regulamento, em razão da destinação exclusiva agrícola. Porém, as mercadorias, concentrado energético palatabilizante, resíduo de levedura e diferentes tipos de levedura inativa são ingredientes ou insumos usados na fabricação de produtos sem aplicação obrigatória na agropecuária. E segundo o fisco, também destinação não comprovada. O item 9 deixou de proceder o estorno de crédito decorrente da saída subsequente não tributada ou isenta, circunstância imprevisível à data de entrada da mercadoria. Essas são as 3 acusações que remanescem. Não foi interposto recurso de ofício em razão da redução do crédito tributário em montante inferior a 1.000 UFESPs. Doutora, acho que é o quanto basta. Bom dia a todos novamente. Como relatado, né, doutora Isabel, itens 7 e 8 se refere à venda de ingredientes que são destinados com insumos na fabricação de produtos agropecuários. Com a isenção, item 7, e redução de base, o item 8. O fisco alega que
esses ingredientes, eles não têm aplicação obrigatória no setor agropecuário, porque eles podem ser utilizados também na fabricação de ração para o setor PET. E que a possibilidade de ter aplicação no setor PET retira o direito aos benefícios. E também porque os produtos, eles foram vendidos para comerciante atacadista, e que a venda para comerciante atacadista também retira o direito ao benefício, porque não teria a comprovação do destinatário final, que o benefício só seria aplicado quando a venda fosse realizada direta do fabricante de ração para o consumidor final. Então, pelo fisco, não pode, em hipótese alguma, o produto, mesmo que sendo utilizado no setor agropecuário, sendo utilizado no setor PET, não pode, de forma alguma, ter o direito ao benefício. Então, como eles poderiam ter sido utilizados, então, a acusação é por conta dessa possível utilização. E que a revenda dele, para o setor agropecuário também não tem direito ao benefício. Só que esse entendimento, ele já foi afastado pela consultoria tributária, que ela já respondeu em várias respostas à consulta, posicionando e orientando os contribuintes que eles podem, sim, realizar venda do produto destinado para a fabricação de ração no setor agropecuário, com a isenção e com a redução de base, e quando vendido para o setor PET, é tributado. E a atividade mista do contribuinte não impede o direito aos benefícios. Ele pode atuar nos dois setores, que ele terá o direito ao benefício. A saída para o setor agropecuário tem direito ao benefício e a saída para o setor PET não. Essa é a recomendação da consultoria, e que também a venda para comerciante atacadista não retira o direito ao benefício, porque o benefício ele é para toda a cadeia comercial. E que o contribuinte, a consultoria também respondeu dessa forma, que a destinação ela pode ser comprovada por meio de uma declaração, e que essa declaração ela não exige um formato específico. Qualquer declaração seria válida. Esse entendimento da consultoria é um entendimento que o TIT está aplicando em diversas decisões. Ele manteve esse entendimento que a possibilidade de um produto poder ser utilizado em outros setores não retira o direito ao benefício, e que também a venda para comerciante atacadista não significa que não teve a destinação para o setor agropecuário, e nós transcrevemos algumas decisões nesse sentido, no recurso, e também nos memoriais que juntamos. Em relação às declarações que a autuada apresentou, que as adquirentes forneceram, elas declararam que não utilizaram e não utilizam os ingredientes na fabricação de ração PET. O fiscal, o que ele fez? Ele pegou no site das empresas que elas promovem também venda de ração para o setor PET. E no relatório, e nesse mesmo site, tem também as imagens e a comprovação que as adquirentes, elas atuam também no setor agropecuário. Só que ele só pegou as informações do setor PET como sendo a comprovação da destinação diversa. No relatório circunstanciado, o fiscal ele indicou um print de chave de nota de algumas empresas com venda de produto destinado ao setor PET.
Só que ele não juntou cópia dessas notas, ele só faz um print no corpo do relatório circunstanciado. E esse documento, essa nota fiscal que ele faz esse print, isso deveria ter trazido para o processo, é obrigatório juntada de documento, por força do artigo 34 da lei processual. Então, nesse ponto, a gente entende que tem uma nulidade aí pela falta de juntada desse documento. Na defesa, nós apresentamos as informações do site das empresas, da mesma forma que o fiscal apresentou, juntando, olha, também tem aqui destinação para o setor agropecuário. O fiscal ele não se manifestou sobre esses documentos. E na manifestação, o fiscal ele reproduz a nota fiscal da empresa Matsuda, nota fiscal 579582, alegando que a declaração dessa empresa ela tem uma inconsistência, porque ela declarou que as leveduras que ela adquiriu da autuada, ela utiliza somente na fabricação de ração para o setor agropecuário. E nessa nota fiscal, tem lá um produto destinado para a linha PET. No recurso, nós juntamos a cópia dessa nota fiscal, né? E, pela cópia dessa nota fiscal, a natureza do produto, da operação, é que o produto ele venda de mercadorias adquiridas de terceiros, né? Então, isso significa que a Matsuda ela estava revendendo o produto adquirido de uma outra empresa, não foi ela que fabricou, porque se fosse ela que tivesse fabricado, seria venda de produção do estabelecimento, e não adquirida de terceiros. Então, a inconsistência da declaração da Matsuda, ela não se comprova, porque não é mercadoria produzida por ela. As informações extraídas do site das adquirentes, que elas promovem venda para o setor PET, não é prova que teve a destinação diversa, assim como a venda para atacadista também não prova que teve destinação diversa. Não tem uma única nota fiscal juntada nos autos comprovando que os ingredientes, especialmente a levedura inativa, que é o maior volume de venda autuado, não teve a destinação agropecuária ou que teve a destinação diversa. A autuada, ela requer o cancelamento desses itens do auto, porque não se tem essa comprovação que teve destinação diversa. Quanto ao item 9, que trata do estorno do crédito nas aquisições tributadas e com saída isenta, a forma de cálculo que o fiscal fez para o estorno do crédito, ela não está correta, porque ele considera as operações, os valores dela acumulado de 12 meses, e não o valor mensal da operação. Essa forma de cálculo ela não tem previsão legal. O fisco está defendendo que esse cálculo teria como base a portaria CAT 57 de 2017. Só que essa portaria ela é específica para estorno de crédito, no crédito outorgado dos frigoríficos e abatedores. Então, não é a mesma operação e não pode ser aplicado uma metodologia não prevista na lei. O fiscal alega que o cálculo dele está correto porque o contribuinte ele foi omisso em não fazer o estorno do crédito. Só que a omissão do contribuinte ela não autoriza o fiscal criar uma forma de cálculo, uma metodologia que não está prevista na lei. E conforme o cálculo do autuado, considerando o estorno com as operações mensal e não acumulado dos 12 meses, como o fiscal fez, o valor apurado é menor 25% do que o valor autuado. A forma de cálculo incorreta realizada é motivo de nulidade do lançamento fiscal por força do artigo 142 do CTN.
E se não for acolhida essa nulidade, então que no mínimo seja acolhido o cálculo do autuado, porque o artigo 67, que foi indicado para amparar a acusação, ele não determina que a forma de cálculo do estorno seja considerado o valor acumulado de 12 meses. No recurso, tem várias alegações de nulidade da decisão recorrida, especialmente aí falta de análise de prova, né? E caso Vossa Excelência entenda que elas possam ser superadas com o julgamento favorável ao contribuinte, então pede a aplicação do artigo 282, parágrafo 2º do CPC, né, que diz que quando puder julgar o mérito, né, a quem alega a nulidade, né, que então seja julgado o mérito e não devolva para novo julgamento. Era essas considerações que eu gostaria de fazer, agradeço a atenção e fico à disposição para algum esclarecimento. Obrigada, doutora Hilda. Fiz aqui uma série de anotações e, como adiantado, eu não vou proferir o voto hoje. Eu fiz umas anotações aqui a respeito desse processo. Ele tem uma certa complexidade, mas a representação quer fazer alguma manifestação? Aguardo o retorno, os demais. Não, vou aguardar o retorno, doutora. Tá bem, acho que ninguém tem pergunta para a doutora. Então, doutora Hilda, eu vou analisar um pouco melhor esse processo em uma próxima sessão que vier a ser pautado. Se a senhora quiser acompanhar o julgamento, a senhora já sabe como proceder, tá bem? Ok, muito obrigado. Boa sessão a todos e um bom fim de semana também. Obrigada, doutora. Tchau. Tchau, doutora. Obrigada. Muito bem. Atualizou. Bom, próximo processo, 50.23.286, General Motors, processo de relatoria do Dr. Flávio. Está presente o Dr. Andrei para a realização de sustentação oral. Dr. Flávio, se puder fazer uma breve apresentação do caso, depois eu devolvo a palavra, depois eu passo a palavra para o Dr. Andrei. Bom dia a todos novamente. Esse processo, ele é um recurso ordinário. O auto de infração, ele tem 2 itens de acusação, versando sobre a mesma matéria. A matéria é material de uso e consumo, e o crédito ele foi feito de forma extemporânea no RAICMS com base em planilhas, e a planilha que estava completa deu origem ao item 1, a planilha que estava incompleta, a autoridade fiscal buscou os dados aí no banco de dados e completou especificamente a descrição das mercadorias e resolveu colocar num segundo item. Então, ele dividiu o auto em 2 itens, mas o detalhe de cada item é que um item, os itens de mercadorias foram fornecidos pela autuada, e no segundo item, os itens de mercadoria foram buscados pela autoridade fiscal no banco de dados com base nas chaves de acesso fornecidas pelo contribuinte. O contribuinte, no momento da apresentação da defesa, voltando um pouco, no relatório circunstanciado, a autoridade fiscal ela descreve que são milhares de peças diferentes que estão sendo autuadas, e ela classifica essas peças em 31 grupos de peças. Basicamente, dividindo por máquinas que as peças são utilizadas. Então, com peças e componentes de determinado robô, peças e componentes de outro robô,
são feitas 31 classificações aí de partes e peças. Dessas 31 classificações, o contribuinte optou pelo pagamento de 3 das 31. E as outras 28 permanecem em discussão. Então, basicamente, esse é o relatório, a matéria é material de uso e consumo. Eu devolvo a palavra aí para a presidente para continuidade. Obrigada, doutor Flávio. Doutor Andrei. Bom dia. Eu tenho uma apresentação para facilitar a vida, tá? Eu acho que eu vou conseguir ser mais rápido. Vê se vocês estão visualizando. Espera um pouquinho. Acho que não foi a tela correta. Espera um pouco. Agora. Agora sim, né? Bom. Basicamente aqui, gente, a discussão, eu acho que é bem conhecida dessa Câmara, já é clássica. Aqui, pronto. Acho que o primeiro fato relevante é que, da apresentação da defesa e do momento da decisão de primeira instância, inclusive, ainda não existia um posicionamento que é da primeira sessão do STJ. Esse julgamento foi no final de 2023, na verdade. Já na apresentação do recurso, ele já estava o acordo publicado. E aqui tem uma diferença assim, bem relevante entre o posicionamento da fiscalização clássica no Estado de São Paulo, né? E basicamente a palavra, acho que é repetida, e eu fiz a contagem rápida no Ctrl+C, 39 vezes no relatório, desintegração, né? Essa é a palavra que sempre o fisco paulista entende que, bom, para ser bem intermediário ali, tem que ter uma desintegração imediata no processo produtivo. E o STJ, ele diverge absolutamente desse conceito. Ele vai mais no sentido, e como todos conhecemos aqui a legislação de PIS/COFINS, por exemplo, em que a questão da necessidade, a comprovação de que é necessário, muitas vezes fala assim em essencialidade, outras vezes em importância, mas enfim, algo que todo e qualquer item que tenha relação com a atividade fim da empresa, ela deve ser considerada um produto intermediário na visão do STJ. Eu faço aqui uma ressalva que existia, de fato, uma divergência bem relevante entre a primeira turma e a segunda turma do STJ. A primeira turma, que é a turma da ministra Regina Helena, tinha um posicionamento que veio a ser confirmado na primeira sessão. Abriu mais esse conceito de bem intermediário. Já a segunda turma, bem mais restrito. Muito mais na linha de que deveria ser comprovada ali a desintegração imediata daquele item no processo produtivo. Então, assim, esse julgamento, ele pacificou essa questão. Tanto que, se vocês googarem aí sobre o julgamento, foi bastante comentado a decisão no sentido de equivalência mesmo dos conceitos de PIS/COFINS no âmbito do ICMS. Por isso, exatamente, aqui eu fiz, basicamente, na Cefaz consumo imediato, aqui esse novo critério, tem todo, aqui são trechos dos votos, tá? E do STJ, e basicamente pode-se ver aqui as frases, né? Critério da essencialidade, algo que entra diretamente na matriz produtiva da empresa e tudo o que envolve ali o seu objeto social. Aqui, aqui é um exemplo dos 39, né? A menção sempre de que não há o item aqui não se desintegra totalmente. Aqui aparece várias vezes essas menções no relatório. E aqui o trecho dos embargos de divergência em que está dito, né? Inclusive os consumidos ou desgastados gradativamente. Porque tudo que entra no processo produtivo, ele em alguma medida ele é desgastado gradativamente. Mas o que o voto condutor da Regina Helena trouxe é que não há necessidade desse consumo imediato. Basta que haja uma comprovação de que ele tem ali participação no processo produtivo. Aqui eu listei todos, e aí, com base nas decisões do STJ, que passaram a reproduzir esse julgamento, que é o leading case, vamos chamar assim. São vários itens. Aqui eu coloquei diversos, mas, por exemplo, aqui, né?
óleos e graxas, rolos, roletes, rolamentos, chapas, revestimentos, tudo que compõe ali o processo, seja até mesmo que compõe maquinário é relevante e que tem um desgaste que varia. Tem coisa que, por exemplo, determinada válvula pode ficar 3 meses para ser trocada. E vai ter coisa que é realmente, talvez esse pentes bagaceiras no agronegócio, enfim, pode ter um consumo imediato. Já uma corrente transportadora, com certeza não é um consumo imediato, mas ele é super relevante, por exemplo, no setor automotivo, né? Assim como rolamentos, né? E eu vou chegar lá, e eu não trouxe, nem tenho tempo para isso, todos os itens foram discutidos, mas eu trouxe alguns e até os mais relevantes do ponto de vista de valor, né? Aqui, conforme o relator mencionou, foram pagos, e já olhando com essa visão estratégica de que a General Motors, de forma alguma, ela vai além do que a STJ está dizendo de forma pacífica no seu leading case, a gente pagou, tá? A caixas plásticas, por exemplo, até tem uma relação com o objeto social da empresa, mas eu ficaria com um pouco vermelho aqui de defender que uma caixa plástica que tem um transporte ali na fábrica, ela geraria crédito, né? Um cesto metálico, luminária, enfim. Esses itens eu acho que foram pagos já com essa questão estratégica de olhar para esse caso na visão nova da primeira sessão do STJ. Aqui, o próprio Tite, eu trouxe esses dois aqui, um até o voto vencedor foi da conselheira Maria Helena. Aqui, os itens, eles já tinham em 2018, já havia no próprio tribunal uma visão mais alinhada com a primeira turma da STJ. Tá? E aqui, por exemplo, eu peguei, né, refratários, eixos, partes, peças e componentes de equipamentos industriais. São itens claramente que não existe essa desintegração imediata, consumo imediato, seja lá como diz essa questão de ter algo que se desaparece imediatamente. Já num julgamento mais antigo, de 2014, até foi favorável ao contribuinte, mas foi necessário que essa barca evaporadora fosse comprovado que ele tinha basicamente 15 horas de vida útil. Então, quer dizer, aqui, né, era mais restrito o entendimento, já aqui em 2018, e tem outros julgamentos do próprio Tite, já abarcando um pouco essa questão do STJ. Aqui o objeto social da empresa, todo mundo conhece a General Motors, ela obviamente, fabrica automóveis, mas não só, né? Ela fabrica motores em geral, acessórios, pertence todo e qualquer maquinário, material que seja necessário para fabricar. A gente estava comentando no início da resenha aí, no julgamento, né, sobre bateria. Bom, todo e qualquer acabamento que diga respeito em alguma medida a uma bateria, se não tiver um acabamento correto, uma usinagem, ele vai levar a um aquecimento do carro, ele vai repetir essas questões de não conseguir ligar o carro, né? Então, quer dizer, isso daí é claramente algo que falhou ali dentro de todo o universo que existe no setor automotivo. Aqui, e agora eu vou passar, isso é extremamente técnico, eu tive bastante dificuldade, eu acho que nesses slides eu trouxe os principais, e de uma certa forma eu tentei resumir ao máximo para vocês entenderem o que se trata aqui. Por exemplo, o robô Fanuc, tá? Ele ele aplica tinta na carroceria dos veículos. E os componentes eles têm a função? Eles distribuem cada cor, amarelo, vermelho, cinza, dentro de todos os circuitos dos robôs. Eles não só eles controlam o fluxo da tinta no robô, como eles também restringem, óbvio, que o amarelo invada o item ali que é do vermelho e não tem um problema grave ali quando for fazer quando for colorir o carro, por assim dizer. Então, assim, esses componentes, por exemplo, eles são essenciais para ter uma correta distribuição no processo produtivo, restringir para que uma cor não invada a outra ali no processo, e tem até aqui, por exemplo, uma média de 90 dias. Por quê? Porque eles estão em contato com um produto químico, né? Tinta. Então, assim, tem ali um desgaste natural. Não é consumido imediatamente, mas ele tem um desgaste natural, plenamente de acordo, então, com o precedente da STJ. Os motores e motorredutores. Aqui tem um conceito de veículo que
provavelmente vocês já ouviram dizer, que é o sistema de transmissão automotiva. Basicamente é o quê? Que é aquele conjunto de componente mecânico que transmite a força do motor para as rodas. E aqui, em específico, esses motores e motorredutores, esses componentes, por assim dizer, eles têm aquele controle da força do giro de cada roda, né? Então, basicamente, a potência, né, do que transmite do motor para a roda é a potência para movimentar o carro. Então, assim, eu não preciso nem dizer que se, em alguma medida, essa transmissão falhar, é um problema grave, porque você está lá no trânsito e, de repente, o carro não vai, né? Por quê? Porque, obviamente, esse sistema de transmissão automotiva, se ele tem algum elemento de falta de acabamento, de usinagem, certamente vai gerar um problema e vai trazer ali uma inviabilidade do funcionamento correto do veículo. Aqui também, esse equipamento CAP, ele também tem a ver com a transmissão, mas é o diferencial da transmissão. Diferencial da transmissão é mais específico dentro de todo o sistema de transmissão. Basicamente, ele é o item que faz com que uma roda ela tenha velocidades diferentes. Então, por exemplo, numa curva, a roda externa ela tem que girar mais rápido que a roda interna. É isso que faz com que a curva seja segura. Então, aqui, por exemplo, se o diferencial de transmissão tem problema de acabamento, usinagem, etc., basicamente a realização da curva vai ser comprometida, né? Então, isso daqui pode gerar um acidente, etc. Aqui também, mais uma vez, plenamente de acordo com o que o STJ diz, né? Ele é um componente muito, muito vinculado ao objeto social da empresa. Aqui, por exemplo, esses componentes de equipamento GMB, né? É um nome mais geral assim. Ele tem aqui a função do acabamento de um item que chama anel de sede de válvula do cabeçote. O que é o cabeçote? É a parte superior do motor do veículo. Tá? Ele é comum chamar a cabeça do motor. O que esse anel ele faz? Ele é responsável pela entrada e saída do gás no motor. Então, por exemplo, num processo que é denominado admissão, ele é que fornece o combustível para queima e geração de energia. Já quando há a queima, existe a exaustão, que é o quê? A remoção do gás que foi queimado e para, obviamente, liberar o espaço para uma nova admissão. Então, o que esse anel faz? Ele controla, né, a entrada do combustível, quando existe a combustão, a saída do combustível. Por exemplo, aqui também tem esse desgaste paulatino, na medida em que precisa ser trocado o anel, a cada 150 anéis usinados tem que haver uma troca. Esse desgaste, ele é a prova, na verdade, de que esse anel ele atua no processo produtivo. E tem um ponto, por óbvio, né? Qual seria o dano se tiver um problema ali no acabamento do anel? Basicamente, vai ter vazamento de gás, né? Ou superaquecimento no motor. Então, muitas vezes, o carro deu um problema ali, é geralmente um problema de acabamento. Esse outro equipamento Siemens, basicamente, também tem relação com o motor, mas é o bloco do motor, e aí já é mais ali no coração do motor, tá? Ele atua ali onde ocorre a combustão interna. Então, basicamente, esses componentes eles são necessários para que a combustão interna no motor ela ocorra de maneira correta, sem gerar, por exemplo, vazamento de óleo, ou até, isso andei lendo a respeito para falar aqui, geralmente quando tem algum problema de acabamento nesse bloco do motor, é a famosa vibração excessiva que o veículo tem, né? Essa vibração excessiva geralmente é algum problema no acabamento da usinagem ali do bloco do motor. Aqui, rolamentos, que estava dito até em vários julgamentos do STJ, inclusive vários do TJ de São Paulo também, porque o rolamento, basicamente, ele é extremamente necessário, porque todo e qualquer item de veículo, de máquina, ele tem que ter movimento rotativo, né? E qual é a função desse rolamento? Reduzir o atrito e permitir esse que a gente chama de giro suave dos eixos, polias e peças. Não preciso nem dizer. Se não tivesse rolamento, ou se o rolamento não estivesse apto, ele poderia gerar mais atrito, ia ter o quê? Mais desgaste prematuro e a famosa vibração também ocorreria muito. Isso nas máquinas e nos próprios veículos. Esses rolamentos, eles estão por todas as partes, por assim dizer, da atividade da GM.
E por fim, componentes eletroeletrônicos também é um item relevante. Eles basicamente, eles é que viabilizam o funcionamento de todos os processos de automação. Então eles têm aqui, né, que eles atuam, por exemplo, naquele robô Fanuc que eu mencionei, e em outros robôs e outros tantos itens que necessitam de, obviamente, sensores, cabos elétricos, todos esses itens que fazem parte ali do circuito das máquinas que a GM utiliza em seu processo produtivo. Tudo isso está diretamente ligado ao processo produtivo da GM. Eu acho que eu dei uma visão geral. O próprio relator mencionou, são muitos itens, são muitos robôs e muitos detalhes, tá? Esses talvez sejam mais de 70% dos itens, mas, de fato, eu acho que o principal motivo da minha sustentação, na verdade, o foco é realmente demonstrar a vocês essa questão de que o STJ ele mudou completamente tudo o que se tinha no tema, tá? Uma mera pesquisa de jurisprudência no TJ de São Paulo demonstra isso. O TJ de São Paulo tem uma decisão que eu não quis poluir mais ainda a apresentação, mas tem uma decisão do TJ de São Paulo, por exemplo, e que está mencionada no nosso recurso, em que todos esses itens, rolamentos, tudo, ou seja, está lá contemplado. E está lá, geralmente, reformando sentenças de primeira instância. Porque realmente essa questão passou a ser vista mais como insumo de piscofins. Em alguma medida ali tem uma questão um ponto de encontro. Não é à toa que foi a doutora Regina Helena que deu o voto vencedor do caso Ayambi, e agora ela é que conduziu esse julgamento na primeira sessão. Aqui, se você pegar os elementos centrais do voto dela, sempre vai por esse lado da importância, menos, até é dito no voto, tem que ter um desgaste, é claro que tem que ter um desgaste, mas aqui, as caixas que a GM pagou, é porque ela não tem um desgaste paulatino. A caixa vai, sei lá, ficar 10 anos ali. Aí não era justificável o crédito. Foi pago, né? Inclusive, os valores são grandes das caixas, tá? Bem grandes. O valor foi relevante pago. Mas, de fato, a Regina, ela trouxe esse elemento, né? Esse elemento da importância em detrimento desse elemento das 39 vezes que é mencionado essa questão da desagregação imediata. Eu acho que é isso. Eu agradeço a atenção. Desculpa se eu me excedi um pouco aí no tempo. Doutor, parabenizo pela sustentação oral, cumprimento pelo conhecimento que nos trouxe, pelo menos a mim, né? Doutor Flávio. Bom, cumprimento também aí, doutor Andrei, pela sustentação oral. E eu vou poupá-los aí da leitura do voto, em razão de ser uma matéria conhecida, né? Mas vou adiantar aqui alguns pontos. Em relação à diligência, eu estou negando aí o pedido para conversão em diligência. O processo está bem maduro para julgamento, aí, como a gente viu na sustentação do doutor Andrei. Está bem claro como são utilizados os componentes que são peças utilizadas aí nos equipamentos do ciclo produtivo da empresa e que se enquadram aí, a princípio, nesse conceito de produtos intermediários. Então, eu acho desnecessária a conversão do julgamento em diligência. Tem uma questão no recurso ordinário a respeito de um detalhe, de um regime especial da empresa, que ela precisa de garantir os lançamentos de ofício com seguro-fiança, e eu estou dando por prejudicado aí o pedido dele para sanear. Na verdade, esses 3 itens que a empresa pagou correspondem a mais ou menos metade do crédito tributário que está em discussão. Só que a forma como foi paga, foram pagos as frações de alguns subitens do auto de infração. Então, não foi pago determinado subitem, foram pagas frações de subitens. E tem aí nos autos uma informação do posto fiscal
de que só é possível fazer o ajuste de valores de subitens ao final do contencioso administrativo, que esses ajustes eles não são feitos fase a fase do processo, que o sistema só permite fazer no final. Então, a empresa queria ajustar a conta fiscal do AIM para baixar o valor do seguro que está em discussão, só que já consta aí dos autos as folhas, deixa eu dar uma olhada aqui, as folhas 902, 903, tem a seguinte informação, ó, ressalte-se por impossibilidade do sistema, todo o controle de valores confessados e pagos com os descontos previstos será manual, bem como dos valores que não foram objeto de confissão, sendo possível o acerto somente na finalização do auto, ou seja, no momento do pagamento total do AIM ou de sua inscrição em dívida ativa. Então, em razão dessa informação aqui, eu estou dando por prejudicado aí o pedido de conversão em diligência para ajuste da conta fiscal do AIM. E quanto ao mérito aí, eu cada vez estou estudando mais esse assunto aí, em razão justamente da quantidade de decisões judiciais que tem transitado em julgado aí sobre a matéria, né? Eu estou ciente aí de algumas ações em que a Fazenda está tendo que reconhecer esses créditos de forma retroativa, aí, gerando valores expressivos para os contribuintes. Mas, por enquanto, ainda estou mantendo meu posicionamento aí. Eu trago no meu voto, além do posicionamento da Câmara Superior, aí, decisões recentes, a mais recente de outubro de 2024, trago também duas posições do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, uma da primeira turma e outra da segunda, embora as duas do ministro Dias Toffoli. Eu vou ler aqui um parágrafo da decisão mais recente, que é de 2018, e diz o seguinte: a aquisição de produtos intermediários sujeita ao regime de crédito físico aplicados no processo produtivo que não integram fisicamente o produto final não gera direito ao crédito de CMS. O princípio constitucional da não cumulatividade é uma garantia do emprego de técnica escritural que evite a sobreposição de incidências, sendo que as minúcias desse sistema e o contencioso que daí se origina repousam na esfera da legalidade. Então, tem essas duas decisões do Supremo aí que tratam dessa matéria, e posicionamento da Câmara Superior também bastante dividido aí, mas ainda prevalecendo a posição de caracterizar esses insumos como material de uso e consumo. Eu ainda, por hora, ainda mantenho minha posição aí, mesmo sabendo aí da divergência da doutora Maria Helena e da doutora Isabel sobre a matéria. Então, é esse o voto. Doutor Flávio, parabenizo pelo voto. Representação? A gente tem um pedido de vista, viu? Representação já tem um pedido de vista, mas se a representação quiser fazer alguma manifestação ou aguardar. Eu parabenizo o patrono pela exposição muito bem feita e sei que é um assunto bastante controverso. A representação entende que a decisão do STJ ela não tem efeito vinculante. E pesquisei aqui, como o doutor Flávio, as últimas decisões da Câmara Superior, tem prevalecido decisões bem recentes, de fevereiro, do doutor Fábio Cruz, doutor Galderizi, né, que são alguns juízes conhecidos e estão entendendo pela manutenção da acusação, né? Às vezes, quando a Fazenda Pública recorre pelo restabelecimento, porque o entendimento, inclusive, da própria consultoria tributária também, é de que esses materiais eles não dão direito ao crédito ainda, e de que essa decisão, por mais que ela beneficie as empresas, ela é específica deste processo. Mas vou aguardar o voto em vista, e parabenizo o doutor Flávio pelo voto. Bom, tem um pedido de vista. Doutor Silag, o senhor aguarda o retorno?
Aguardo o retorno, mas eu adianto que eu penso concordo plenamente, parabenizo inicialmente o Dr. Andrei pela sustentação oral, bem minuciosa, e o Dr. Flávio pelo voto, sempre muito bem elaborado, pesquisado, e acompanho integralmente as razões do Dr. Flávio e também incorporo as informações que trouxe a doutora Maria Cláudia, e aguardo o retorno do processo. Obrigado. Obrigada, então. Então, doutora Maria Helena, eu vou conceder aqui a vista. Doutor, o processo sai em vista, então, com a doutora Maria Helena, numa sessão futura que esse processo retornar aí para julgamento. Se o senhor quiser acompanhar, já sabe como proceder. Obrigado. Tudo bem? Obrigado, gente. Bom dia, bom fim de semana. Obrigada, bom dia para o senhor também. Julgamento. Agora foi. Bom, então, como nós temos mais um patrono, deixa eu ver se ele está aqui ainda. Doutor Reginaldo está acompanhando aqui o processo. Então, o próximo é o 5012-326, John Deere, processo de minha relatoria, um recurso ordinário. Esse processo já teve sustentação oral. Então, deixa eu só fechar as telas aqui. O voto já foi disponibilizado. E aqui nós temos uma situação aí bem parecida com o voto proferido pelo Dr. Flávio, uma situação aí também que se discute os insumos. Bom, são insumos ou não. Então, esse processo, nós tivemos um processo que foi julgado aqui em agosto, se eu não estou enganada, no processo também de relatoria do Dr. Flávio, vista da doutora Maria Helena. Remanesce aqui em discussão, nesse processo, os itens 7, 13 e 14. Deixa eu ir lá para o voto direto. Bom, inicialmente eu afasto todas as alegações aqui de nulidade. Eu entendo que foram observados todos os requisitos do artigo 4.2, os interessados tiveram oportunidade de se manifestar, tiveram acesso aos autos, aos documentos, o processo foi bem instruído, a decisão foi fundamentada, então eu afasto todas as alegações aqui de nulidade arguídos pelo contribuinte. Também tem um pedido aqui de conversão de julgamento em diligência, que eu afasto, eu entendo que não há fundamento legal para a realização dessa perícia. O contribuinte poderia ter apresentado os documentos que entende como bons para a sua defesa no decorrer da instrução processual. Então, entendo que não há o que ser deferido nesse ponto. Quanto ao item 7, a autuada é acusada do crédito indevido de ICMS do período de janeiro a agosto de 21 e outubro a dezembro de 21. Conforme o demonstrativo de folhas 38, por ter lançado nos campos 57 outros créditos das GIAs relativamente às entradas de mercadorias destinadas ao uso e consumo do estabelecimento. No entendimento do fisco, partes e peças de reposição, materiais, manutenção, acessórios e máquinas e materiais de proteção individual violam o artigo 66, que veda o crédito dos produtos. Relativamente ao item 7, a autuada afirma que trata de operações de entradas de mercadorias para uso e consumo do próprio estabelecimento. Aliás, tá errado. Deixa eu só fazer uma correção aqui, depois do próprio estabelecimento. Traz aqui nos itens, eu transcrevo aqui os itens 14 e 15. Opa. Só um pouquinho que saiu aqui da
da ordem. Transcrevo aqui os itens 14 e 15 até o item Nossa, espera aí que ainda não acabou. Transcreva um longo trecho aqui até o item até o item 32 da decisão recorrida, que demonstra aqui os fundamentos adotados. E aí eu continuo lá no item 17. Analisando o trecho acima, é possível notar que não foram considerados argumentos relevantes da defesa. A autuada afirma que sua atividade comercial é a fabricação e comercialização de veículos agrícolas, passando por montagem, acionamento e teste, o que não foi impugnado objetivamente pelo fisco. O fisco não disse que ela não confrontou essa informação dessa fabricação e comercialização de veículos agrícolas, e que apenas repetiu que a autuada não teria demonstrado tecnicamente sua produção. Em sua tese, a autuada apresentou demonstrativos e outros documentos para comprovar sua atividade comercial e contrapor as acusações, defendendo que se trata de materiais intermediários, ou seja, insumos empregados na atividade fim da empresa, e não materiais de uso e consumo, como pretende caracterizar o fisco. Infrações semelhantes foram analisadas por essa Câmara Julgadora, esse processo que eu mencionei há pouco, que é o 41.49.418. No referido AIM, a ilustre doutora Maria Helena Tinoco proferiu o voto da seguinte forma. Eu transcrevo aqui o voto com destaques, com alguns destaques do fundamento ali adotado. Então, a doutora Maria Helena traz aqui este julgamento do STJ com o seguinte posicionamento. O STJ se posicionou de forma unânime a favor da empresa do setor sucroenergético, cujo objeto social está relacionado ao cultivo de cana-de-açúcar, a industrialização e o comércio de açúcar, álcool e outros produtos e subprodutos derivados de cana-de-açúcar, bem como a produção e comercialização de energia elétrica. O objeto de discussão naquele processo foi reconhecimento do direito ao crédito incidente nas aquisições de materiais intermediários que a empresa considerou estarem enquadrados no conceito de insumos por integrarem o seu processo de industrialização, embora não necessariamente integrem de forma direta o produto final. Mas mais adiante, tem-se assim que a forma integrante ou não do produto final e o tempo de duração imediato ou prolongado do consumo do produto intermediário no exercício da atividade empresarial não mais infirmam o direito ao crédito do ICMS, o qual, portanto, deve ser reconhecido em relação às mercadorias que, por sua duração estimada, necessitam de reposição periódica para o correto funcionamento da matriz produtiva. E ainda mais 2 trechos, que vale aqui o destaque. As restrições ao aproveitamento do crédito ICMS previstas no parágrafo 20 da Lei Complementar 87 tratam de hipóteses em que não há incidência de ICMS na operação posterior, o que justifica o estorno do referido crédito. Contudo, conforme se depreende nos autos, não é o caso da recorrente, pois as saídas são tributadas. No mesmo sentido, também já decidiu a Câmara Superior nesse tribunal, ela menciona aqui um número de AIM, qual seja que os produtos intermediários geram crédito de ICMS. E destaca aqui como emenda dessa decisão. Bom, seguindo lá no item 17. Não há como discordar de tal entendimento, razão pela qual naquela sessão de julgamento acompanhei a ilustre juíza com vista para cancelar a exigência fiscal. No caso vertente, a situação é similar e a decisão recorrida afastou a possibilidade do creditamento, considerando como materiais de uso e consumo, deixando à margem os argumentos da recorrente quanto à essencialidade dos insumos empregados em sua atividade fim. A decisão mencionada pela doutora Maria Helena
do STJ possibilita o acreditamento, valendo ressaltar que o fisco não impugnou os argumentos da contribuinte quanto às atividades por ela empreendidas, fabricação de veículos, máquinas e peças agrícolas. Em nenhum momento o fisco apontou que os materiais constantes dos autos eram estranhos à atividade da autuada, restringindo seus argumentos à impossibilidade de integrarem as máquinas e equipamentos produzidos pela recorrente. Nesse sentido, para guardar coerência com o julgado nos autos do processo número tal, cancela o item 2. Quanto aos itens 13 e 14, a recorrente insiste que faz jus ao acreditamento dos valores, destacados como remetentes a título de CMS-ST em notas fiscais de entradas interestaduais de lubrificantes e derivados de petróleo, tanto os lubrificantes como os... Opa, ficou repetido aqui. Os créditos foram realizados sob o código 799, no campo 57, no item 13, sob o fundamento de CMS-ST sobre combustíveis, o artigo 272, e no item 14, referente ao crédito ortogado, previsto no artigo 36, do anexo 3. A recorrente afirma que, para a fabricação de veículos agrícolas e de construção, os lubrificantes e derivados de petróleos adquiridos são inseridos nos veículos na etapa de montagem, para o funcionamento de motores e das partes hidráulicas, ou seja, insumos essenciais para a produção de máquinas destinadas à comercialização. A recorrente lançou, no campo outros créditos, o ICMS-ST destacado nas notas fiscais de entrada de lubrificantes, informando ao fisco, quando notificada, que teria realizado o aproveitamento do crédito com base no artigo 272 do regulamento, pois as mercadorias tiveram imposto retido, ICMS-ST, e não foram destinadas à comercialização. A retenção antecipada do imposto se deu com base no Convênio 110 de 2007, que dispõe sobre o regime de substituição tributária relativo ao ICMS devido pelas operações com combustíveis e lubrificantes, derivados ou não de petróleo, não sendo permitido de lançamento a crédito do ICMS-ST retido pelos remetentes. Andou bem a decisão quando trouxe a decisão recorrida conforme trecho abaixo. E aí eu trago aqui, trago aqui os itens 35 até os 53, com alguns trechos aqui, partes desse trecho da decisão, em que é destacado, eu falo isso lá no item... Só um minutinho que está demorando aqui. No item 37, ao se defender utilizando o artigo 272 como fundamento legal para o acreditamento glosado, deixou de observar que, no caso concreto, são operações interestaduais, conforme destacado no relatório circunstanciado. Isso vem estampado no relatório circunstanciado, que eu também trago um trecho aqui do relatório. Nesse sentido, andou bem a decisão conforme trecho acima destacado, não merecendo reparos. No item 14, a fiscalização apurou que parte do montante lançado não se refere a crédito outorgado, mas ao crédito de ICMS-ST, destacados nas notas fiscais de entrada, operações interestaduais dos produtos tais. Portanto, não restou devidamente demonstrado pela autuada elementos que pudessem afastar a ação fiscal. Mantém os itens 13 e 14 pelos próprios fundamentos adotados pela decisão recorrida. Portanto, eu conheço do recurso ordinário para dar-lhe parcial provimento. Não tem outros pedidos do recurso, em juros, em correção, então eu apenas me manifestei aí sobre os itens, então, em discussão. É como voto. Quanto eu faço aqui a correção, eu deixo a palavra aberta, a representação, os demais, não sei se já tem pedido de vista. A representação diverge, né, do entendimento relativo aos itens 7 e 8. Vou aguardar para ver se algum dos juízes vai pedir vista. Não, é item 7, viu? É o item 7, desculpa. Item 7. Item 7, eu já apresentei o entendimento, né, no processo anterior, então, se não houver, eu vou pedir. Bom dia, novamente.
Desculpa, bom, cumprimento inicialmente o patrono e a doutora Isabel pelo voto, e eu estava olhando aquele outro voto mencionado, olhando o seu voto, eu não sei se eu não ouvi, se a senhora vai retificar acho que o item 21, né, do seu voto, onde fala cancela o item 8 e, na verdade, é o item 7. É item 7, é isso que eu estou fazendo aqui. Tá. E, bom, como no outro voto, né, o voto mencionado, o relator foi o doutor Flávio, né, que votou de forma divergente, conforme, na verdade, a senhora pediu vista, votou de forma divergente, então, vou ver se o doutor Flávio vai pedir vista, porque naquele voto eu acompanhei, uma vez que eu tenho o mesmo entendimento. Guardar para ver se o doutor Flávio vai pedir vista ou não, senão, se ele não pedir por acaso, eu peço. Como a posição nossa aqui, a posição da doutora Maria Helena, a gente já conhece, eu estava pensando em fazer uma preferência aqui, só manifestando divergência, mesmo porque não vai ser o entendimento que vai prevalecer, aí a gente já encerrava esse julgamento. Mas não sei se é o meu empate aqui ou se o de todos, deu uma travada aqui, eu não estou conseguindo acessar. Era só um minutinho, deixa eu só registrar, doutor, que eu estou só fazendo, deixa eu ver se é isso que está Ela precisa registrar o voto, doutora Isabel, por isso. Deixa eu só registrar aqui, aí pode ser que seja isso que está dando uma... Mas nem ouvimos a doutora Maria Helena. Doutora Maria Helena? Não, meu entendimento é aquele, né? Desculpa, gente, que tá. Hoje a cachorrada aqui tá. Eu vou acompanhar, doutora Isabel. Todo mundo já conhece o meu entendimento. Em relação aos outros itens, a doutora já tinha disponibilizado o voto, eu vou acompanhar também pelo parcial provimento do recurso. Tá. Obrigada, viu, doutora? Deixa eu só corrigir aqui, salvar aqui de novo. Tá. Vamos ver se agora vai. Doutor Flávio, veja se consegue, se tem acesso agora. Agora deu. Eu? Então, eu vou conceder isso. Se a gente puder passar para o julgamento do próximo, Claro. doutora Isabel, eu vou adiantando a preferência aqui, depois a gente finaliza. Claro. Cadê o doutor Reginaldo? O senhor aguarda um pouquinho, então, que o doutor... Nós vamos passar para o próximo processo, para ir adiantando a pauta, e o doutor Flávio, enquanto isso, ele vai fazer o registro da preferência, e daqui a pouco voltamos aqui de novo, tá bom? Sem problema algum, eu não aguardo aqui. Vamos lá. Então, agora, o processo 41.52.995, Sebusol, Indústria. Processo de relatoria do Dr. Silag. É um recurso ordinário. Dr. Silag, não temos inscrito. Deixa eu ver se tem... Não, o doutor Reginaldo está acompanhando. Não temos inscritos, doutor. Ok, obrigado. Então, é um recurso ordinário. O auto traz uma acusação, que é de emissão de notas fiscais sob o título de remessa por conta e ordem de terceiros de produto do sebo bovino com ICMS diferido e constando nas notas fiscais declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino. O diferimento, o contribuinte teria direito ao diferimento nos termos do artigo 383 do regulamento do ICMS, porém consignou declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino, que é a Goiás Brasil Comercial de Rações Eireli, situada no município de Fernandópolis, em São Paulo.
Essa empresa Goiás teve a inscrição estadual declarada nula a partir da data da sua inscrição estadual, conforme um robusto processo administrativo de constatação de unidade de inscrição estadual, PCN, constante dos autos. O ICMS não está sendo exigido da autuada, uma vez que as operações de saída por remessa por conta de ordem de terceiros não estão sujeitas ao pagamento do imposto, mas sim da empresa Minerva S.A., proprietária dos produtos que são objeto do presente auto. A existência simulada do estabelecimento da empresa Goiás restou comprovada por meio do PCN e constatada a inexistência do estabelecimento, então verificou-se a quebra do diferimento do imposto, conforme o artigo 428 do regulamento do ICMS. Não prospera a alegação de que haveria erro na eleição do sujeito passivo. O contribuinte autuado afirma que apenas teria emitido documentos fiscais de acordo com as orientações da empresa Minerva, que é a autora das encomendas de industrialização, e como industrializador teria enviado as mercadorias para o destino indicado pela Minerva S.A., ou seja, a empresa Goiás, seria a destinatária. Se diz que a recorrente é responsável pelas informações consignadas nos documentos fiscais e sua emissão, e, ademais, conforme se observa no parecer emitido pela representação fiscal, as folhas tais, a partir dos diversos autos de infração lavrados contra o mesmo contribuinte relativos ao mesmo tipo de infração, a autuada tem emitido de forma reiterada documentos fiscais consignando declaração falsa. Portanto, são descabidas as alegações de que a autuada desconheceu seu destinatário. A autuada tinha a obrigação de consignar nos documentos fiscais de sua emissão os dados do estabelecimento destinatário, conforme o artigo 127 do regulamento, e sendo responsável pelas consequências legais ao consignar destinatário falso. Não cabe razão também ao alegar o bis in idem, porque o presente auto teria sido lavrado contra ela pela mesma infração, objeto de outro auto de infração, 452.775, lavrado contra a Minerva e mencionado na manifestação fiscal as folhas tais. Trata-se de infrações distintas, onde no presente auto cuida-se de documentos emitidos pela autuada e no outro auto o objeto são os documentos de emissão da Minerva S.A. A recorrente também não logrou êxito ao tentar desconstituir o PCN, alegando que o fisco não teria visitado o local em que se localizaria o estabelecimento da Goiás. Conforme se extrai do PCN, a Goiás jamais teve existência, de fato, no endereço informado ao fisco, tendo sido constatado que a empresa é uma das participantes de um esquema fraudulento de triangulação de notas fiscais. A autuada alega que o indigitado estabelecimento existia, mas, na verdade, o que existia era um imóvel. Entretanto, o estabelecimento jamais chegou a funcionar no local. O PCN demonstra ainda que os trabalhos desenvolvidos pelo fisco, os quais incluíram a realização de diligências ao suposto local do estabelecimento da Goiás, levaram à comprovação da sua inexistência, sendo que a constatação do PCN poderia ter sido realizada apenas no âmbito administrativo ao senhor delegado regional tributário, não cabendo, portanto, a impugnação desse documento nessa esfera processual. A recorrente alega também a sua boa-fé. Eu digo que, a despeito da jurisprudência desse tribunal com relação à constatação da existência de boa-fé, essa jurisprudência ter sido construída para as infrações de creditamento indevido do imposto originado em documentos fiscais idôneos, ainda assim, para que seja alegado cerceamento de defesa, eu examino essa alegação de boa-fé no presente caso, verificando, portanto, a existência dos 3 critérios tendentes a comprovar a boa-fé, que são a demonstração da efetividade das operações, a comprovação dos pagamentos por documentos e a comprovação de que o contribuinte havia verificado a regularidade fiscal do contribuinte com quem realizou as operações. Com relação à efetividade das operações de compra e venda, verifica-se que não foram juntados contratos de compra e venda, orçamentos, correspondência, e-mails ou quaisquer documentos relativos a tratativas comerciais. Observa-se ainda nos DANFs a ausência de informações sobre o transporte das mercadorias.
embora notificada para tanto, a recorrente não apresentou conhecimento de transporte. Com relação aos comprovantes do pagamento das mercadorias, a interessada colacionou aos autos apenas extratos bancários e relatórios relativos a títulos baixados unilaterais, relatórios de sua autoria, sem demonstrar a origem dos valores recebidos. E tampouco foi comprovada a obrigatória verificação por parte da autuada da regularidade fiscal da sua fornecedora e suposta emitente de notas fiscais à época das operações. Eu digo que as planilhas que procuram demonstrar a correspondência entre as notas fiscais de industrialização e de remessa nada provam por serem de produção unilateral e desprovidas de outras documentações que as corroborem. Bom, em suma, entendo que não se verifica a alegada boa-fé, não se verifica minimamente a alegada boa-fé da recorrente. Sendo que não estou sopejamente comprovada por meio de documentos pelo fisco. Destaco ainda que a recorrente praticou a mesma conduta infracional reiteradamente, tendo sido lavrados contra ela pela mesma infração mais de 10 autos de infração, conforme a relação às folhas 2.917, e entre esses autos, a metade já teve o débito inscrito na dívida ativa ou foram confessados e liquidados, tendo a maior parte dos autos remanescentes sido julgados procedência em primeira instância e encontram-se aguardando a sequência no julgamento. Em relação às demais questões, na hora de se falar na confiscatoriedade das multas, que foram corretamente aplicadas em sintonia com as infrações capituladas, e não cabe aqui se discutir a constitucionalidade das multas, com fundamento no artigo 28 da Lei 3457. Também não acolho o pedido de redução da multa, uma vez que não se verifica o cumprimento dos requisitos necessários previstos no artigo 527-A do regulamento, consignação de declaração falsa do destinatário nas notas fiscais de sua emissão, subsome-se a hipótese de vedação para infração praticada com dolo, fraude ou simulação, e acrescenta-se que os antecedentes fiscais da autuada, conforme já mencionado, também não recomendam a contemplação do benefício. Assim, diante do exposto, conheço e nego do professor ordinário e nego o provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida. É como voto. Doutor Silag, parabenizo pelo voto. Representação? Concordo e parabenizo o relator pelo voto. Sem mais considerações. Doutora Marilena? Como sempre, o voto sempre minucioso, né, detalhado, eu não tenho nenhuma objeção, eu concordo, presidente. Obrigada. Doutor Flávio? Bom, eu achei esse processo bem curioso, assim, porque é uma operação triangular e é uma remessa por conta e ordem, né? Então, foi lavrado um auto de infração contra o encomendante da industrialização, né? E foi lavrado um auto contra o encomendante, cobrando justamente a remessa para destinatário diverso. E, assim, o encomendante mandou o industrializador entregar. E aí foi lavrado um segundo auto também contra o industrializador. Então, eu acho complicada essa análise do ponto de vista da boa-fé, porque, a princípio, o industrializador não tem muita margem de discussão sobre para quem que ele vai entregar uma mercadoria que não é dele, né? Então, se uma empresa que é encomendante de uma industrialização
dá uma ordem para você, fala, ó, essa mercadoria que é minha, que está no seu estabelecimento, você entregue para fulano e emite essa nota que foi glosada da Minerva, se não me falha a memória, né? Então, foi feito esse auto de infração na Minerva e a Minerva pagou. Né? Aí eu tenho dúvidas se essa conduta ela pode ser imputada também a quem realizou a entrega das mercadorias, a mando do encomendante. Né? Então, eu gostaria de pedir vista desse processo para analisar melhor essa questão. Tá certo. Cumprimento aí, doutor João Carlos, pelo voto, mas eu acho que, assim, se analisar do ponto de vista da boa-fé, não tem muito o que o industrializador fazer nessa situação, né? Porque ele está entregando para quem o encomendante mandou entregar, né? Vou dar uma olhada, é uma situação bem sui generis aí. Vou tirar em vista, eu retorno em breve com ele. Escapa a média, né? Deixa só o doutor Silag registrar e depois eu já abro aqui. Aliás, eu já concedo. Muito bem, então o processo. Deixa eu passar ele aqui primeiro. Muito bem, então o processo 41.52.995, ele sai em vista com o doutor Flávio. Julgamento concedido. Aqui. Vamos lá. Doutor Flávio, podemos passar para o próximo ou já está disponível? Então, processo 50.22.733, MDT Comércio de Mármores, processo de relatoria da doutora Maria Helena, um recurso ordinário. Doutora Maria Helena, não temos inscritos. Eu só vou incluir o voto aqui, presidente, rapidinho, e eu já falo. O outro já foi incluído o voto, tá, doutora Isabel? Se quiser eu achei que... para então, liberar o patrono aí. Doutora Maria Helena, eu vou voltar. Eu achei que eu tinha entendido. Tá. Eu falei do próximo, achei que a doutora ainda estava fazendo o processo. Tá, eu vou incluir aqui já. Então, vamos lá, vamos para o processo, então, a doutora Maria Helena faz com tranquilidade. Processo, então, retornando lá no 50.12.326. Doutor Flávio, que é, assim, eu não sei se nem precisa resumir, mas tem um pedido de vista seu aqui. Pedido de vista está errado, se foi nesse processo, era no outro. Não, mas acho que no outro foi aqui, acho que apareceu, talvez, deixa eu ver. É que a preferência foi concedida, então... Pode negar a vista, se for possível, não aparece aqui para mim. O que aparece para mim só desistir da preferência. Não, mas eu já neguei aqui. Se o doutor quiser fazer uma... Eu vou ler a emenda aqui. Divergência quanto ao item 7, material de uso e consumo. Produtos intermediários que são consumidos ou se desgastam gradativamente no processo produtivo. Vedado o crédito. Artigo 33 da Lei Complementar 87/96, mantido. No mais, acompanha a ilustre relatora. Recurso ordinário conhecido e negado provimento. Pronto. Então, todos já foram ouvidos, então eu vou encerrar debates. Quórum.
Votação. Apareceu para vocês votação? Para mim não está aparecendo. Agora Eu sim. atualizei aqui. Agora sim. Muito bem, vamos ver. Agora é a hora da verdade. Não há questão antecedente, conhecida integralmente, parcialmente provido. Parcialmente provido. Tá registrado o voto. Gravar o voto vencedor, acho que deu certo. Julgamento. Bom, doutor, então o processo 50.12.326, o recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido nos termos do meu voto. Tá bem? Perfeito, muito obrigado. Boa sessão a vocês. Bom dia, doutor Pimenta. Bom dia. Bom, então, retornando, processo 50.22.733, MDT Comércio, processo de relatoria da doutora Marilena, é um recurso ordinário e não temos inscritos, doutora. Esse processo é bem fácil. Apesar de ter 8 infrações, então o que aconteceu? São 8 infrações fáticas, né? O que tem? Falta de recolhimento de imposto, porque foi apurado por levantamento fiscal, é o único item, 1. O 2 é recebimento de mercadoria desacompanhada de nota de documento fiscal. 3, 4, 5, 6, 7, 8 é ou falta do livro, né? Registro de entrada, registro de saída, registro de apuração, registro de utilização de documentos fiscais e ocorrências, ou é falta de escrituração de nota fiscal. Então, é uma discussão bem fática mesmo, tá? Tanto na defesa quanto no recurso, a empresa recorrente ela não entra na discussão do mérito. O que ela alega? Nulidade da autoinfração, porque ela alega abuso de autoridade do agente fiscal na fiscalização, a nulidade de decisão de primeira instância, porque não apreciou todos os argumentos que ela trouxe em defesa, que basicamente é isso aí. E ela alega no recurso também inconstitucionalidade da multa pelo caráter confiscatório. Eu afasto primeiro a nulidade pelo abuso, né? Porque não tem o abuso, né? O fiscal ele fez o que ele tinha que ser feito. Ele lavrou o auto de infração, com fundamento no artigo 142, no auto de infração tem sujeito, legislação aplicável e vigente, é descrita a infração, toda a infração em cada item, e então eu acho que não dá para falar nulidade, né? Também não teve abuso, porque o que ela alega que é abuso? Que o fiscal pediu documento, ele quis foto, e só tinha uma pessoa para atender, então ele está no dever dele de fiscalização, não tem que se falar em abuso. Ele pede também que a empresa ela faça protocolo das intimações e ela acha que isso é um abuso, mas não, isso daí está na legislação, então eu não vi abuso nenhum, então eu afasto. Em relação à nulidade da decisão de primeira instância, já tem entendimento pacificado, tanto na esfera administrativa, tanto judicial, que se o julgador ele tem os elementos suficientes, né, para julgar, e se esses elementos eles não trazem qualquer cerceamento do direito de defesa, não são argumentos indispensáveis, né, à parte, então não tem que se falar em nulidade. Então eu também afasto essa nulidade.
E que mais? Por fim, em relação ao efeito confiscatório da multa, ainda que ela seja elevada, nós estamos impedidos, né, por força do artigo 28, de analisar confiscatoriedade, qualquer alegação que diz respeito à constitucionalidade da cobrança. Então, em relação ao que está no recurso, a toda a matéria do recurso, se resume nisso. Não há, como dito, nenhuma contestação em relação ao mérito para rebater as infrações que se referem à falta de pagamento do imposto, adoção e escrituração, a falta de adoção e escrituração de livros e documentos fiscais e a falta de escrituração de documentos fiscais. E em relação a isso, tem prova, né? Os documentos juntados pela fiscalização fazem prova da acusação. Então, o relato o relato circunstanciado, o contrato de prestação, o inventário para que foi utilizado para o levantamento fiscal, os livros, né, registros que demonstram que não houve a escrituração, demonstrativos. Então, como não tem contestação em relação ao mérito, não tenho que apreciar. Então, por conta disso, eu conheço do recurso, mas eu estou conhecendo e não provendo o recurso ordinário. Basicamente é isso, gente. Doutora Maria Helena, parabenizo pelo voto. Representação. Parabenizo a doutora pelo voto e não tem muito o que discutir. Pelo que eu vi, só teve alegação de nulidade e de multa, então... Doutor Silag, doutor Flávio. Cumprimento também a doutora Maria Helena pelo voto e eu não tenho o que acrescentar e vou acompanhá-la. Também eu cumprimento a doutora Maria Helena pelo voto aí, como a Maria Cláudia disse, só tem alegação de nulidade, basicamente, no recurso, né, além da multa confiscatória, e eu, com base aí nessa alegação de nulidade, eu ainda olhei a petição de defesa, né, e o julgamento da defesa. De fato, ali na defesa, ele traz várias informações sobre notas fiscais, números, valores, e talvez a defesa não tenha analisado de forma detalhada cada um desses argumentos, mas também em sede de recurso ordinário ele não traz não traz de forma efetiva como aqueles argumentos lá poderiam afetar aí o crédito constituído, né? Parece que há uma confusão entre os termos entrada e compras e saída e vendas, né? Que ele faz ali. E, Então, basicamente, o julgador de primeira instância falou, olha, de uma forma genérica, você está confundindo entradas com compras e saídas com vendas, e ele não demonstrou aí no recurso ordinário como que isso o julgamento feito desta forma aí tenha prejudicado ele, né? Não existe um contraponto sobre esse fundamento no recurso ordinário, né? Então, nesse sentido aí, eu vou acompanhar a doutora Maria Helena também. E mesmo na manifestação à defesa, o fisco, né, o agente fiscal, ele rebate bem esses argumentos dele, né? Que foi o que fundamentou a decisão de primeira instância. Mas ele não ataca isso, em lugar nenhum. Ele fala que ela é nula porque não apreciou, mas o que não foi apreciado? O que ela deixou? Então, eu chego à conclusão que está tudo certo, né? Não tem o que a gente... se fosse apreciar, seria a supressão de instância, né? Não houve um enfrentamento objetivo, né? Não. Perfeito. Bom, doutora, acompanho integralmente. Posso encerrar debates? Posso, né? Encerrar debates. Fórum. Votação. Muito bem, então o processo 50.22.733, o recurso ordinário foi conhecido e não provido. Julgamento.
Ixi, sumiu tudo aqui. Está aparecendo aí o julgamento encerrado? Aqui. Está aparecendo. Está sim. Ok. Muito bem. Pauta cumprida. 7 processos, hein? Pauta cumprida. Agradeço, então, o empenho e dedicação de sempre. E eu vou pedir a gentileza. Estou por encerrada a sessão de julgamento da 8ª Câmara e peço a gentileza para o Hélio encerrar a gravação.